Falei no vídeo anterior a respeito de tudo na vida é planejado, ou seja, até ir na esquina é o resultado de planejamento. Eu tomei uma decisão, pode ter sido tomei e fiz, mas eu planejei fazer alguma coisa. Falei no vídeo anterior sobre não existe nada que não seja planejado, e aí até eu mesmo me contradisse quando eu falei de doença ou de um acidente, mas essas são coisas que acontecem, né? Eu estou falando de ações que são deliberadas, ou seja, definidas por quem está tomando a ação. E aí me veio um outro ponto que eu acho que é legal a gente levantar, que é a questão das estratégias emergentes. Você me perguntou, você falou, mas e se por acaso no planejamento alguma coisa der errado, né? Se eu planejo o erro no planejamento, ou seja, eu não entendi nada, mas a pergunta foi boa, deve ter sido. Me fez pensar, tá bom demais. E aí é o seguinte, quando seu exemplo, saí para ir para um lugar, no meio do caminho eu errei a rua porque eu estava distraído. Você não está errando o planejamento, você está errando a execução. Mas aí é que aparece o que a gente precisa, como empresário ou como executivo, entender como é que o planejamento é feito. Existe, e todo mundo conhece muito bem, essa teoria da estratégia emergente. O que é isso? Eu resolvo, vamos pensar na bate de latte, que para quem não sabe, para quem não percebeu, amo de paixão, adoro, né? Então, um certo dia, o dono da Bate de Latte resolveu montar a primeira loja da Bate de Latte. E ele falou, olha, eu quero montar uma sorveteria diferente, porque eu vou fazer um sorvete com uma fórmula diferente, mais cremosa, mais gostosa, mais saudável, mas qualquer coisa que seja, ou seja, ele fez a fórmula dele e ele falou, vou montar uma loja em São Paulo, que eu quero cobrar mais caro, então vou cobrar acima da média do mercado, então para isso o ideal seria eu estar numa zona em que as pessoas têm mais dinheiro no bolso. Então ele faz lá todas as definições, todos os planejamentos, todos os pontos que ele acha importante, e ele fala, vou abrir uma sorveteria na Oscar Freire. Primeira loja dele, 2012. Estamos falando aí de 12 anos. Vira um enorme sucesso, fila na porta. Ele começa a falar, vou abrir a segunda. Então, no planejamento dele, ele teria talvez 5 anos para fazer 10 lojas. E começa a ter uma pressão do mercado, porque tudo que ele abre dá certo, ele vai mudando a estratégia dele. Só que aí, num certo dia, um concorrente vem e monta uma loja do lado da loja dele. E a estratégia dele, que era ter só sorvete, o cara instala do lado e começa a fazer sucesso, tendo sorvete e café. E ele fala, nossa senhora, olha que ideia interessante. Café, o pessoal toma café e isso vai melhorar durante o ano o meu faturamento, porque na época de frio, o brasileiro não toma sorvete, então toma café, vamos colocar uma cafeteria, ele abre uma sorveteria com café e passa a ter uma sorveteria com café. Então a estratégia dele inicial, que era só ter sorveterias e poucas, passa a ter muitas sorveterias com café. Continua crescendo, alguém chega para ele e fala, olha, você faz evento? Eu falo, não faço evento não. Não, mas eu queria sorvete para o meu evento. Não, mas meu sorvete é feito na hora, não dá para... Não, mas eu quero pagar por isso. E ele começou a olhar e falar, não, mercado interessante, vou entrar nesse mercado. E isso vai mudando
a empresa e a estratégia vai emergindo a partir do mercado. Se a gente for levar para outros mercados, startup, quando a gente fala de vou mudar de direção, como eles gostam de falar, eu vou... fugiu a palavra, como é que é? Pivotar. Exatamente. Quando a startup fala vou mudar de direção, eu vou pivotar, ela está mudando a direção dela de acordo com a estratégia emergente. Então eu quero ser um meio de pagamento. E de repente eu descubro que mais do que um meio de pagamento, eu posso ser um banco como um todo. Ou eu quero ser um cartão de crédito. Eu começo como um cartão de crédito, começa a crescer muito, e eu falo, não, poderia ser também banco. E aí eu viro um Nubank da vida. Mas a estratégia emergente, a mais interessante de todas, é aquela quando o nosso concorrente nos obriga a mudar. É quando o nosso concorrente, ele começa a atrapalhar a direção que a gente está e a gente tem que rever a direção para que a coisa aconteça. Que é talvez aquilo que esteja acontecendo por causa do Nubank nos bancos tradicionais. Eu quero ser um banco tradicional, eu quero ter agência, eu quero ter aquilo que eu tenho. Quero que a internet seja um complemento àquilo que eu sou, só que não é que um Nubank faz o sucesso que fez e que traz um C6 para o mercado e que traz uma Inter para o mercado, ou seja, outros bancos digitais, eu sou obrigado a mudar a minha estratégia e aí emerge um novo caminho. E é isso que é estratégia emergente.